Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu saúdo a todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? E você que ainda não tem essa paz, busca, porque ela é de graça, amém? Porque assim diz o Senhor Jesus, que é a paz que eu vos dou, o mundo não conhece. Irmãos, hoje, como sempre, os nossos vídeos aqui são pautados na Bíblia, no intuito de trazer edificação espiritual. E tá, né, irmãos, rolando aí na internet aí um vídeo, né, de um dos pastores aí da IPDA, que se envolveu em uma situação, né, de escândalo, né, uma situação vexatória, uma situação triste, né, irmãos, mas tem se tornado parte do nosso dia a dia, né? Todos os dias nós ouvimos notícias de pessoas que a gente não esperávamos, entre aspas, algo de mal delas, mas vem. A gente vê aí autoridades políticas envolvidas em escândalos, nós vemos aí autoridades judiciais envolvidas em escândalos, a gente vê autoridades religiosas envolvidas em escândalos, a gente vê padres, papa, né? A gente ouve aí manchetes aí, né, de espíritas, né, de pai de santo, mãe de santa, a gente ouve manchetes aí de pastores, obreiros. Então, onde tem ser humano tem problemas, né, igreja? Desde a época de Gênesis, né, quando estava ali apenas Caim e Abel, até entre os dois irmãos, teve um conflito ali que gerou morte. Então, o bem e o mal sempre esteve mais perto do que a gente imagina. Quando Deus, né, irmãos, tinha formado os céus, né, quando tinha ali a habitação dos anjos ali, a Bíblia fala que houve também ali uma rebelião, né, e ali Lúcifer se rebelou contra Deus, né, convenceu uma terça parte dos anjos a acreditar nele, né, e houve batalha no céu. Então, desde lá do lugar santo, né, houve contenda, houve problemas. Então, imagina só um escândalo nos céus, né? Parece cômico, né, irmãos, mas não é. Então, igreja, e hoje é um assunto triste, mas deve ser tratado, mas só que eu quero pregar a Bíblia, né? A gente vê muitas pessoas comentando aí o fato que o irmão foi envolvido em um fato escandaloso, triste, né? Mas a gente sabe que isso acontece em meio do povo, né, que se diz cristão. A gente sabe que isso acontece até mesmo entre os cristãos também, né? E entre todo tipo de sociedade. Muitas pessoas que estão aí falando da atitude do irmão, né? Eu creio que já teve até atitudes piores, ainda tem ainda, né? Com as suas esposas, com familiar, com filhos. Mas só que o ser humano é assim, né, irmãos? Ele tende, né? Como diz o ditado aqui em Minas, né? O macaco ele senta em cima do seu rabo para falar dos outros, ou seja, que o rabo do macaco é muito grande, né? Então ele tenta esconder ali o defeito dele para falar dos outros. Então, normalmente, quando a gente vê uma pessoa que foca muito na vida dos outros, aquela pessoa que sempre quer mostrar um erro, uma falha na vida dos outros, normalmente são pessoas que têm, né, um oculto podre, na maioria das vezes. Então, o que acontece? Quando nós for referir a palavra para alguém, a gente tem que falar no intuito de edificar e não de destruir. Amém? Porque errar, todos nós erramos. Talvez você nunca agrediu a tua esposa, mas tem o risco de agredir. Graças a Deus eu tenho um lar de paz, um lar restaurado, abençoado por Deus. Não é o que eu vivia quando estava lá no mundo, né? Quando estava no mundo, Deus sabe, né, irmãos, as coisas que já ocorreu dentro do meu lar. Né? Deus sabe o que eu já passei com a minha esposa, o que a minha esposa já passou comigo, mas hoje nós estamos em Cristo Jesus e pela misericórdia de Deus, né, por intermédio do Espírito Santo que habita em mim, na minha esposa, hoje nós temos domínio, hoje nós temos um lar de paz abençoado, porque nós procuramos andar nos caminhos do Senhor. Mas se nós se desviar da palavra de Deus, o mesmo que ocorreu na vida desse irmão está sujeito a acontecer na minha vida e na vida de qualquer um outro que, né, que comenta, né, de qualquer movimento que seja. Então vamos na Bíblia. Por que acontece isso entre os irmãos? Porque a pessoa é pastor, está dentro da igreja e acontece esses tipos de coisa, né? Se nós olhar na quadrangular, pastor matou filhos, né? Pastor matou filhos. Nós olhar na Assembleia de Deus, esposa é acusada de ter matado ou mandado matar
o pastor, né, o marido, a gente, em todas as denominações religiosas e todos os ministérios congregacionais, né, irmãos, em toda esfera do mundo, seja no setor jurídico, seja no setor político, seja, né, no setor policial, seja em qualquer ramo que era um ramo para não ter escândalo, né, irmãos, tem esses escândalos, né, policiais que matam a esposa e suicida. Então o erro está em todo lugar. Então nós temos que buscar o que é certo, que é o Senhor Jesus. Então vamos aqui na Bíblia para nós entender o que acontece também dentro das igrejas, em nosso meio. Porque certas coisas acontecem, não que o irmão seja joio, mas só que está sujeito a acontecer também por causa do joio. Olha o que fala aqui em Mateus, capítulo 13, e o versículo 24 a seguir. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou a boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Amém? Olha que palavra linda, maravilhosa, né? Os discípulos estavam ali diante do Senhor Jesus e eu creio que eles observavam comportamentos ali que não trazia edificação, que não era condizente com quem estava decidido a seguir Jesus. E o Senhor Jesus sondando os corações dele, como ele tem poder de, né, irmãos, de discernir os nossos pensamentos. Em Salmos 139, o salmista, depois de cometer aquele pecado horrendo de adultério e homicídio contra a vida de Úrias, ele descobriu, né, que ainda antes de nós abrir a boca, o Senhor Deus já sabe o que nós falamos. Em Salmos 139, porque na hora que ele cometeu aquele pecado, ele esqueceu disso, né? Ele pensou: não, eu cometi meu pecado aqui em oculto, ninguém está vendo, mandei matar a Úrias, estou com a esposa dele, ninguém está vendo, então está encoberto. Se o homem não viu, está em oculto. Mas só que Deus estava vendo. E no momento de seguir, o homem subestima o poder de Deus. Ele preocupa tanto, ele teme tanto o homem. Em Lucas 12, 4, não temos o que tem poder de matar a carne, né, ou matar o corpo e não sabe o que fazer com o resto, mas temos primeiramente a mim, que ainda hoje posso matar a tua carne e lançar tua alma no inferno. Esse é o conselho que Deus dá para nós não temer os homens, porque os homens no máximo podem castigar o nosso corpo, mas Deus tem poder de castigar o nosso corpo e penalizar a nossa alma ao fogo eterno. Então ele manda que primeiramente nós tememos a Deus, nós respeitemos primeiramente a Ele. E temer a Deus, respeitar a Deus é nós ter ciência que se eu estiver dentro do banheiro, lá estão os olhos dele, os ouvidos dele atentos ao que eu penso, ao que eu falo, ao que eu olho. Se eu estiver no meio do mato, lá estão os olhos dele atentos como chamas de fogo sobre mim. E os ouvidos dele atentos ao que eu falo, ao que eu penso. Porque só de eu pensar, ele já ouve. Então, mas no momento ali, irmãos, que a pessoa está na carne, que a pessoa começa a dar ouvido a espíritos enganadores e seguir doutrinas de demônio, começa a se distrair com esse mundo maligno, a pessoa subestima o poder de Deus e acaba ali por hora, amados irmãos, pensando coisas torpes que não agradam a Deus, e sem perceber aquela pessoa vai perdendo o Espírito Santo vai distanciando. Deus usa um para exortar, eles não dão ouvido. Deus usa outro, eles não dão ouvido, porque as obras da carne trazem prazer imediato. Se eu cometer um adultério ali, na hora eu vou ter prazer. Se eu cometer ali um pecado ali, né, uma glutonaria, eu vou ter prazer imediato. Mas com as obras do Espírito não é assim.
né, para Deus, para você ter prazer com as coisas de Deus, primeiro você tem que orar muito, jejuar muito, obedecer, para depois você começar a ter prazer. Mas no mundo não, né? Ali nós plantamos e colhemos muitas das vezes na mesma hora, mas com Deus é diferente, né? Ele fala assim: aquele que compadece do necessitado, eu o livrarei no dia do mal. Às vezes nós ajudamos uma pessoa hoje, passa anos, parece que Deus até esqueceu do que nós fizemos, mas na hora que nós mais precisamos, Deus se compadece de nós. Ele envia o socorro, envia o refúgio. Então, o Senhor Jesus falou com os discípulos assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tinha a sua lavoura ali, ele tinha o seu terreno, e mandou os seus servos a semear a boa semente, o trigo. Ó, eu quero irrigar aqui essa plantação aqui, eu quero plantar essa terra aqui, encher de trigo aqui. E ali eles abriram a cova, prepararam a terra, lançaram a semente e foram embora dormir, acabando o expediente. E quando eles retornaram, né, depois de algum tempo, eles começaram a perceber que cresceu o trigo que eles semearam, mas tinha algo crescendo em meio ao trigo que não foi eles que semearam, mas era bem semelhante ao trigo e crescia junto com o trigo, porém era o joio, e eles não tinham plantado aquilo ali. E eles então foi até o senhor, dono da casa, e falou: e esta semente aqui, que plantação é essa que não dá fruto? Isso aqui não vai sustentar ninguém, não vai alimentar ninguém. Isso aqui é uma praga, é uma sujeira. O que o senhor quer que nós faz? Ele pegou e falou: isso é o joio, né? Foi o inimigo que plantou. Mas não arranque agora não, porque é necessário que eles cresçam junto. Porque se vocês for tirar o joio, vocês tirará também o trigo. Tem risco, ou seja, nem todo mundo que a gente pensa que é joio, né, irmãos? Então, às vezes você vai querer fechar a porta para uma pessoa que não é joio, ele está em fase de desenvolvimento espiritual, está em fase de libertação, de crescimento espiritual, até chegar à estatura de varão perfeito. Quando chegar à estatura de varão perfeito, ele será recolhido por próprio Deus e colocado em teu celeiro, ou seja, no ser de Abraão, aguardando o grande dia. Mas não é assim com o joio. O joio, a Bíblia fala que deixa ele crescer, e naquele dia o cefeiro virá. Os cefeiros são os anjos, e eles primeiramente ajuntarão o joio, amarrarão em molhos e lançará no fogo para ser queimado. E em seguida eles pegarão, recolherão o trigo e guardarão no celeiro de Deus. Então, esta palavra deixa bem clara que na mesma seara, ou seja, dentro da mesma casa, da mesma congregação que você congrega, seja lá qual for o ministério, se você não acredita em congregar, mas tem um grupo de pessoas que se reúnem em casa como igreja para congregar, prestar culto a Deus, no meio daquele pouco povo, às vezes são 3 que reúnem, mas naquele meio tem o joio também. Naquele meio tem pessoas que não obedecem aquilo que são ensinados nas suas reuniões. Dentro de uma empresa tem funcionários que não obedecem às regras da empresa. Dentro do setor jurídico tem pessoas que não respeitam o que é empregado. Dentro do setor político, religioso, do cristianismo, tem pessoas que não trazem o testemunho de cristão. Tem pessoas que não têm temor, não têm obediência. Mas, amados irmãos, mesmo assim, o Senhor Jesus falou para deixar eles crescer junto. Não cabe a mim querer tirar o joio, não cabe ao próximo querer tirar o joio, mas ele deve crescer junto. Então, o próprio Deus enviará os anjos para ceifar, né? Então, é por isso que às vezes a pessoa fala: não, mas aquela igreja ali está tendo tanto escândalo. Você ficou sabendo o que aconteceu? Todas as igrejas, todas as congregações, aonde tem uma placa, aonde tem um grupo de pessoas que se juntam, né, irmãos, para defender uma causa, tem alguém no meio delas que vai desonrar aquilo que eles defendem, ou aquilo que eles acreditam, aquilo que eles buscam e aquilo que eles querem transmitir. Mas geralmente são pessoas que têm pensamentos contrários e se infiltram no meio daquele grupo a fim de destruir. Pode ver que assim é na política. Tem pessoas que são de direita e se infiltram no meio do grupo de esquerda a fim de provocar tumulto. Tem pessoas que são de esquerda e se infiltram no meio de direitas para provocar tumulto. E assim também é em meio ao povo de Deus. Até no mundo do crime é assim. Tem pessoas que estão no mundo do crime e obedecem às regras do crime. Mas tem aqueles que entram no meio
meio do crime para poder perverter mais ainda que o crime já é pervertido e transgride aquelas regras, mas também sofre sanções, sofre penalizações. Então, em todo meio, em todo grupo que é formado para defender uma causa, aquele que se torna infiel, ele sofre uma punição. E assim também é no reino de Deus. Aquele que não dá os bons frutos, aquele que não se desenvolve da maneira que Deus quer, ele também sofre uma punição. E às vezes pode ser isso que veio sobre a vida desse irmão, né, que estava ali por hora, né, irmãos, para a pessoa chegar no nível de estresse, de ira de descontrole, é porque já está na carne. Né, irmãos? E às vezes a pessoa está na carne, mas não quer reconhecer que está na carne, porque está ocupando um cargo eclesiástico, porque está tendo muitas visualizações no YouTube, porque recebe um salário talvez. Às vezes a pessoa já está ali, né, irmãos, tendo mais prazer com o título do que com o Espírito Santo. Então a pessoa percebe-se que o Espírito Santo apartou dela, mas mesmo assim ela quer continuar à frente de uma obra. E às vezes o Senhor está chamando aquela pessoa para se humilhar, para se entregar, para se aquebrantar, e aquela pessoa começa a se ensoberbecer, porque tem amigos influentes, né, se tornou fluente, e às vezes não querem se humilhar debaixo das mãos poderosas de Deus. E a Bíblia fala assim que todo aquele que se humilha, lá no livro de Tiago, capítulo 4, fala assim, todo aquele que se humilha, Deus exalta, mas todo aquele que se exalta, Deus humilha. O que é se exaltar? É a pessoa querer ocupar um espaço que não é dele, ou que não é o momento dele ocupar. É a pessoa querer sentar numa cadeira que ele ainda não foi convidado a sentar. É a pessoa querer tomar conta de algo que ele ainda não foi convidado a tomar. É a pessoa querer se envolver em assuntos que ele não está qualificado, ele não está capacitado por Deus para poder se envolver nesse assunto. Então tem pessoas que querem exortar sem estar preparada para exortar. Tem pessoas que querem apacentar sem estar preparadas por Deus para apacentar. Tem pessoas, amados irmãos, que querem mandar até enquanto não estão capacitadas para mandar. Então, quando vem os levantes, quando vem as retaliações do inimigo, ela não tem ali, né, uma firmeza espiritual, como diz em Éfesos capítulo 6, versículo 10. Portanto, revesti vós de todas as armaduras de Deus, para que possa estar firme nos dias maus. Quais são os dias maus? O dia que o inimigo usar a tua esposa contra ti, ou o inimigo usar o teu esposo contra ti, irmã. Os dias maus é o dia que você tem uma má notícia que o teu filho está envolvido nas drogas, no crime, né? É você descobrir algo triste do teu filho, algo triste do teu esposo, da tua esposa, uma atitude errônea de um vizinho ou de um irmão em Cristo, e você não se irá a ponto de pecar, a ponto de amaldiçoar, a ponto de profanar palavras de baixo calão, palavras que não trazem edificação, senão a perversão dos ouvintes, assim como aconteceu nesse fato. E ali a pessoa se exaltou e Deus humilha. Mas quando a pessoa se humilha, nós chegamos num ponto que nós reconhecemos que não estamos capacitados ainda, preparados para tomar conta da frente de uma igreja, para tomar conta de um rebanho, de um grupo jovem, de tomar conta de um evangelismo, até mesmo de uma família. Enquanto nós não reconhecemos isso, né, irmãos, nós somos humilhados. Tem pessoas que querem se exaltar, ainda não está no tempo de casar, corre atrás do casamento, força o casamento e casa. Passa 3 meses, 1 ano, está se divorciando, né? Porque não esperou o tempo de Deus. Tem pessoas, em vez de esperar o tempo de Deus, não vai prostituir, vai adulterar, vai se abrasar, porque é pecado o homem ter relação com a tua esposa, não é. Mas só que o pecado está na ansiedade, é a pessoa querer fazer algo antes do tempo. A pessoa querer assumir um posto, se envolver em situações antes do tempo se torna pecado. Tem pessoas que que já pecaram com a tua esposa antes de se casar. Mas se esperasse se casar primeiro, poderia ter a vida como marido e mulher. Mas não, a pessoa, pela ansiedade, acaba colocando, como diz o povo, né, os carros na frente do boi. Então olha o que o apóstolo Paulo fala aqui ainda mais, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Irmãos? Isso aqui é para edificação. Os irmãos entenderem o que está acontecendo com esse irmão, com essa família, né? Tem pessoas que ficam muito felizes com esse acontecimento, porque a IPDA é um ministério que, né, as pessoas têm muita inveja, porque é um ministério que prega uma palavra de doutrina, mas muitos também enviados de Satanás se infiltraram em nosso meio, como diz no livro de Judas, a fim de perverter os ouvintes, né, a fim de trazer a sensualidade, provocar divisões sensuais, como diz em
Judas, né, o livro de Judas fala bem claro, depois irmão meditam lá o penúltimo livro da Bíblia, né, que são os que provocam divisões sensuais. Quantos que defendem a sensualidade? As poucas roupas, o nudismo, né? Muitos. Então, para trazer a divisão sensual para a igreja, então vai ter aquele povo que guarda a palavra, que guarda a separação do mundo, e vai ter aqueles que estão envolvidos com o mundo, e aqueles que apoiam os que estão envolvidos com o mundo, e acabam se envolvendo nessas situações. Na hora que era para Deus livrar de um mal desse, às vezes Deus não livra. Por quê, igreja? Porque, né, na hora que era para abrir a boca, viver e pregar contra algo que estava errado, preferiram agradar o homem do que a Deus. E chega um momento que o próprio homem que eles agradaram se volta contra eles, né, igreja? Que tristeza, né? Então, 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 20. Vamos ver o que fala aqui, ó. A seguir, amém? Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será um utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Tá vendo? Então, muitos irmãos aí, muitas pessoas estão aí, ó, no erro do irmão que está errado, né? Ele pode sim responder judicialmente, não quer dizer que se ele se arrepender, pedir Deus perdão, Deus vai perdoar, vai. O apóstolo João falou, filhinhos, é bom que o homem não peque, mas se pecar tem Jesus como advogado, e ele é fiel e justo, misericordioso para perdoar. E o próprio Senhor Jesus falou ainda mais, né, que aquele que pecar contra o pai, né, que disser blasfêmias contra o pai ou contra o filho, esse será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este não será perdoado nem nesta vida e nem na vida que vier, né, posterior, né? Então, nunca mais será perdoado. Então, o que o irmão cometeu é absurdo, é top, mas só, né, irmãos, que Deus o perdoa, assim como também a tua esposa, né, igreja, que sofreu aquela agressão. Ninguém sabe o que aconteceu em oculto, o que já vinha acontecendo naquela família. Eu falo porque, pela misericórdia de Deus, uma das áreas que Deus mais me usa atualmente, eu e minha esposa, para ministrar a palavra, é para casais que estão em processo de divórcio, casais que estão divorciados, que estão se separando. E muitas das vezes a gente observa uma cena e quer resumir todo o contexto, mas às vezes a gente só viu a ponta do iceberg, mas às vezes no fundo a gente não viu aquela raiz de amargura, né, irmãos? Muitas das vezes a gente não sabe o que está acontecendo no oculto, né? Nada justifica nada, mas muitas vezes a gente põe uma pessoa como correta e a outra como errada, sendo que quem julga é Deus. Então nós temos que entender que a vida conjugal, ela não é um campeonato que tem um vitorioso e outro perdedor, não. A vida conjugal, irmãos, é uma só carne, né? Não tem como eu ganhar e minha esposa perder. Se a minha esposa perdeu, eu também perdi. Se a minha esposa ganhar, eu também estou ganhando. Isso aqui não é um campo de futebol, onde tem disputa, que é emulação, obra da carne, que a Bíblia fala. Não é. Aqui a vida de casal e do cristão não deve ter disputa. Nós não devemos ficar disputando quem é mais sábio, quem é melhor, quem tem mais dinheiro, quem tem mais dom, quem prega melhor, quem tem mais sabedoria. Não, igreja, quem tem mais unção, não. A emulação é obra da carne. A Bíblia fala que aqueles que vivem na carne não herdarão o reino dos céus.
de hipótese alguma, carne e sangue herdarão o reino dos céus. Os que vivem em sensualidade, em idolatria, em feitiçaria, em emulação, em disputas, em brigas, em orgias, em bebedices, não herdarão o reino dos céus, não herdará o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala que numa grande casa há vasos de honra e vasos para desonra. Então, irmãos, dentro da casa de Deus vai ter pessoas, tudo quanto é maneira, tudo é vaso, mas só que uns é para honra, uns vão ter bom testemunho, uns vão defender a sã doutrina, vai defender o amor ao próximo, o amor a Deus, vai defender os frutos do Espírito Santo, a santidade do corpo, da mente, do olho, da boca, né, irmãos? Tem uns que vão defender e vão viver aquilo. E tem outros que vão achar isso bonito, vão querer imitar, mas não vão querer praticar. E aqueles que imitam, mas não praticam, né, irmãos? Que imitam as falácias, mas não praticam, eles são envergonhados. Porque a Bíblia fala que nada está em oculto que não venha a ser revelado. A Bíblia fala que uns são vaso para honra e outros para desonra. Você quer ser um vaso de desonra? Então continua aí na sensualidade. Continua na vaidade. Vaidade não é só vestir uma roupa chamativa ou pintar o cabelo, não. Tem pessoas que até confundem vaidade com sensualidade. Roupas coladas, chamativa, roupas coladas no corpo, que provocam a libido sexual em outra pessoa. Isso se chama sensualidade. É o que provoca pecado sexual. Agora, vaidade é quando a gente faz algo para aparecer. A gente toca na ferida de uma pessoa para aparecer. A gente ouve a notícia, mal procura saber o que está acontecendo, já põe a foto da pessoa na frente e já quer falar dela, né? Que são, né, irmãos? Que são as pessoas aí sensacionalistas, né? Pessoas que gostam de ganhar visualizações, de crescer em cima da queda dos outros. Coisa que Davi, por mais que ele pecou, por mais que ele errou, né? Mas de início, ele, antes dele cair nesse pecado, dar lugar à carne, a gente vê que ele tinha toda a chance de matar Saul e assumir o trono, mesmo sendo ungido de Deus. Ele esperou o tempo de Deus, né? Ele não precisou de matar Saul, derrubar Saul para assumir o lugar dele, não. Né? Saul caiu sozinho. Então quem está na carne, quem se aparta dos conselhos de Deus, cai sozinho, irmãos. Né? Cai sozinho, não precisa de ninguém derrubar, né? Você que está correndo, ó, a obra de Deus, irmão, é caminhar lentamente, é marchar. A jornada é longa. Vai ter pessoas que querem crescer rapidão, quer ficar com o canal grande, já quer virar pastor, já quer virar presbítero antes do tempo, já querem assumir responsabilidades. Quantas oportunidades eu tive de assumir frente de igreja, eu ainda não quis. Quantas oportunidades já me chamaram para me ungir de obreiro, eu ainda não quis. Né, alguns já ter prometeram, né, impedido eu pregar em outras igrejas, porque eu não quis ser ungido a obreiro, não. Eu falei, não, por enquanto Deus me ungiu de evangelista, o ministério não, mas Deus me ungiu de evangelista. Eu tenho gozo, prazer imenso de pôr o som numa praça, numa vila, em cima de uma laje, dentro de uma boca de fumo, de uma favela, de um bairro, onde quer que Deus me mandar, e pregar lá. Eu vou com gozo, com prazer. Lá eu vou sozinho, tem dia que eu vou sozinho, tem dia que eu vou com a minha esposa, tem dia que Deus prepara alguém e nós vamos levar o evangelho, né, irmãos? É coisa que eu faço por prazer, não por pressão. Não, eu sou obreiro, eu tenho que estar na reunião, eu sou evangelista. Não, né, irmãos? Nada de cair no sistema religioso, tem que esperar o tempo de Deus. Eu congrego na IPDA, mas eu não prego a IPDA, eu prego a Bíblia. E quem está lá dentro que não está vivendo tem que se consertar, né? Quem está lá dentro, que está dando lugar para a carne, está tendo prazer com as novelas, com os filmes, com as imagens imundas na internet, no celular, aonde quer que seja, tem que consertar. Quem está dando lugar para idolatria, né, irmãos, está se envolvendo nas orgias, está se envolvendo nos pecados, nas rodas escarnecedores, né, irmãos, eles têm que se consertarem com Deus, senão vão ser vaso para desonra. Né? Você vai pregar, você vai orar, você vai expulsar demônio, mas vai ser vaso para desonra. Naquele dia vai ser amarrado como o joio está sendo amarrado e lançado ao fogo, que para nada presta. Lá em João 15, o Senhor Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, e vós é a vara, e o meu pai é o lavrador. E toda vara que está em mim dá fruto, e será limpa pela palavra para que dê mais fruto ainda. Então, quando Deus nos usa para exortar alguém, não significa que aquela pessoa necessariamente está endemoniada, necessariamente está na carne. Mas às vezes ela está praticando uma obra que ela poderia abrir mão por intermédio do Espírito Santo e ser mais limpa.
ter mais proximidade de Deus, ter mais santidade, ser bênção na vida do próximo. Aonde você vai entrar vai ser vaso de honra. O vaso de honra entra numa casa e expulsa o demônio. O vaso de honra entra no hospital e cura o enfermo no nome de Senhor Jesus Cristo. O vaso de honra ora e o céu se abre. O vaso de honra ora e o céu se fecha. O vaso de honra segue os mesmos passos de Jesus e faz as mesmas obras que o Senhor Jesus fez, e ainda maior no nome dele, para que o nome dele seja glorificado. Então, que vaso você quer ser, minha irmã? Que vaso você quer ser, meu irmão? Vaso de honra ou de desonra? Porque se nós não vigiar, o próximo a se escandalizar é nós. E eu, irmãos, eu não me desanimo com esses escândalos. Eu não me assusto com esses escândalos que vêm. Tem pessoas que falam, irmãos, em todo o ministério congregacional está acontecendo isso, em todas as áreas, né? Hoje as pessoas que estão falando do irmão, amanhã pode ser elas cair nesse mesmo erro, né? Então, irmãos, todos nós estamos sujeitos. A Bíblia fala que aquele que está de pé vigia para não cair, né, igreja? Então o varão errou, está errado, já está sofrendo os danos, foi envergonhado nacionalmente ou internacionalmente. Mas só que a gente vê muitos invejosos querendo tirar proveito. Isso não tira a palavra de Deus, a doutrina é da Bíblia, não é do homem, não é da IPDA, né? É a Bíblia que fala, seja santo como eu sou santo, assim diz o Senhor Jesus, né? É a Bíblia que fala, mantenha a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. É a Bíblia que fala, irmãos, em Gálatas 5,19, né? Em Romanos 1,18, no livro de Judas e vários outros livros da Bíblia, que os sensuais não herdarão o reino de Deus, os que vivem na prática carnais. Então, se nós estamos praticando algo da carne, vamos pedir a Deus para nos purificar. Não é porque Davi Miranda, filho, calúnia e adultério, né, irmãos, que o que foi pregado pelo pai dele está despregado, não. O pai dele pregou foi a Bíblia. Se o pai dele não tiver vivido, ele vai ter que prestar conta para Deus, o missionário Davi Miranda. Se eu não viver essa palavra que eu prego, eu vou ter que prestar contas para Deus, né, irmãos? Não é porque eu preguei aqui hoje, eu caí amanhã, que isso aqui vai ser jogado fora, não, né? Passará céus, terra e mar, mas as minhas palavras jamais vão te passar, assim diz o Senhor. Né, igreja? Não é isso que vai mudar o que foi pregado pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus, não. Né, igreja? É eu que tenho que me enquadrar na Bíblia e não a Bíblia se enquadrar em mim. É eu que tenho que abrir mão do pecado. A Bíblia fala que João, evangelista, quando estava lá na ilha de Patmos, ele viu o anjo segurando o livro. E a Bíblia fala, irmãos, que ele viu ali o anjo segurando o livro ali. O anjo estava bem segurando o livro. Aí no que ele viu o anjo segurando o livro, ele olhou para Jesus e falou, e agora, Senhor, o que faço eu? Aí o Senhor Jesus falou, está vendo ali aquele anjo com aquele livro nas mãos? Vai até ele, pegue aquele livro, peça o livro, pegue aquele livro e engula-o. A princípio será amargo ao teu ventre, mas posteriormente será mais doce do que mel na tua boca. Sabe o que o Senhor Jesus quis dizer? Que assim que nós recebemos uma repreensão, uma correção, aquilo nos causa um embrulho, aquilo nos torna amargo, nos causa um enfado, uma tristeza. Mas só que quando nós meditamos e engolimos essa palavra, lá na frente ela vai nos tornar como mel na boca. Ou seja, assim que eu comecei a ouvir falar de doutrina do corpo, para mim era uma palhaçada, para mim era uma bobagem, tinha dia que eu saí irado da igreja, né? Mas hoje eu tenho prazer, porque hoje o Espírito Santo de Deus está me dando força para viver. Então hoje eu tenho prazer, as brechas na minha vida são cortadas. Então pela misericórdia de Deus, hoje eu tenho paz na minha casa, hoje eu tenho paz no meu bairro, hoje eu tenho paz onde eu congrego. Isso não significa que as pessoas que estão em minha volta têm paz comigo, porque o invejoso se incomoda quando te vê. As pessoas que não são libertas, a inveja provoca neles o ódio, assim como provocou o ódio de Caim por Abel. Mas, irmãos, o bem e o mal sempre andou junto, sempre teve lado a lado. Eles nunca entrou em concordância. Mas, por isso que a Bíblia fala que não pode dois andar juntos se não tiver de acordo. Então, eles não andam juntos assim, unidos, coladinhos. Não, mas o bem e o mal sempre teve um perto do outro. Pode ver que os anjos de Deus estão ao nosso redor e os demônios ao derredor, né? Tá entendendo? Então, podem ver que desde o princípio Caim e Abel estavam, né, irmãos, no mesmo ambiente. Porém, Caim matou Abel, né, igreja? Vamos ver lá também no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida estavam lá também, as duas no mesmo jardim, né, igreja? Lá estava Deus, vinha pela viração do dia visitar Adão e Eva, mas Satanás também estava lá no jardim, né, igreja? Se poçou da serpente a ponto de seduzir Eva, né? Então nós vemos também na casa de Arão, né, os filhos de Arão cometendo torpeza,
né, irmãos? Nós vemos também os filhos de Eli, né, igreja, cometendo torpezas. O bem e o mal, irmãos, sempre esteve junto. Podemos ver que José estava dentro de uma casa com os irmãos invejosos, eram filhos dos mesmos pais, né, igreja? Nós vamos ver aí também, Moisés foi criado lá no Egito, juntamente com o faraó, no mesmo ambiente, né, irmãos? Então, nós vemos também entre os discípulos de Jesus, um deles era o filho do diabo, que era Judas, o traidor, o Iscariote, né, igreja? Então nós vemos aí, irmãos, que o bem e o mal sempre, teve mais perto que nós imaginamos. Então, pessoas, como diz lá em Judas, né, e como diz na igreja também, qual igreja, gente? Acho que é de Éfeso. Não, a igreja de Éfeso, não esquecer a igreja exata, vai ter a igreja de Tiatira, as demais igrejas da Ásia. A gente vê ali os nicolaítas, que eram uma seita que estava ali crescendo no meio do povo de Deus, onde induziu o povo a sensualizar, a comer dos sacrifícios, né, dos ídolos, assim como tinha Jezabel também, que estimulava o povo ao adultério. E hoje em dia muitos estão adulterando esta palavra, estão em cima do muro, né? Quando a pessoa está lá no mundo do crime, ele se veste como bandido. Quando está no funk, se veste como funkeiro. Quando está no rock, se veste como roqueiro, né? Quando é country, se veste como country, né, igreja? Quando é prostituta, se veste como uma prostituta. Quando é gay, se veste como gay. Quando é lésbica, se veste como lésbica. Agora, se diz cristão e quer se vestir como mundano, está enganado, meus irmãos. Nós somos peregrinos em terra estranha. Aonde nós chegamos, nós somos reconhecidos não só pela vestimenta que nos diferencia do mundo, mas também o brilho do Espírito Santo, o caráter, as palavras que saem da nossa boca, não na hora que está tudo em paz, mas na hora que somos afrontados, na hora que somos perseguidos, na hora que eles colocam em nós uma corda e aperta, aí que nós vamos ver o que sai da nossa boca, na hora que nos chamas de hipócrita, na hora que nos chamas de falso, na hora que nos chama de ladrão, de avarento, que nos chama de qualquer coisa, de demoniados, como chamou Jesus, aí que nós vamos ver o fruto que vai manifestar. Não é esse fruto que nós temos visto aí nos dias de hoje, não. Se a pessoa me elogia, eu elogio ela. Se a pessoa me exorta, né, eu vou lá e me iro com ela, eu processo aquela pessoa, desejo a morte dela, daquele que tocar no ungido de Deus, doidinho que a pessoa vai para a cadeira de roda, tem um lado destruído. Tem Paulo que tocou nos ungidos de Deus e foi cheio do Espírito Santo. Nem todos que tocam nos ungidos de Deus se dá mal, porque tem ungidos de Deus que fazem igual Jesus, Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem igual Estevão, Senhor, não imputa a eles esse pecado, né? Que faz, amados irmãos, como Paulo também, né, igreja, que depois de estar cheio do Espírito Santo, ter sido apedrejado, ter sido agredido, não desejou mal àquelas pessoas. Então, irmãos, nós podemos ser assim. Você vê, Paulo perseguiu os ungidos de Deus, entrava nas igrejas, acabava com os cultos, né? E mesmo assim, sabe qual foi a justiça de Deus sobre a vida dele? Encheu ele do Espírito Santo. Quantos nós recebemos o Espírito Santo, nós perseguimos muita gente, falamos mal de muita gente. Agora que estamos caminhando com Jesus, já se acha tão santo no direito de querer a vida do outro destruída. Outrora nós estávamos no crime, outrora nós estávamos na prostituição, no adultério, na mentira, outrora estava na macumba, destruindo a vida dos outros. Agora que virou cristão, ninguém pode falar mal de você, minha irmã. Agora que você virou cristão, ninguém pode falar mal de você, meu irmão. Qualquer coisinha agora já deseja a destruição daquela pessoa, qualquer coisinha já deseja o fim, qualquer coisinha pega aquela parte lá que Davi, né, arrancou a cabeça dos jovens que arrancaram a cabeça de Saul e fala, daquele que tocar no ungido de Deus, já deseja o mal, que está com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa. Pede a Deus para te libertar. Deus nos livrando dos nossos inimigos já está bom demais. Por mim que meus inimigos cresçam do meu lado, né? Hoje em dia eu tenho essa loja aqui onde eu trabalho, muitos deles me dão lucro. Muitos daqueles que já tentou contra a minha vida, já me difamou, já desejou mal, hoje em dia me dão lucro. Né? E se eles tivessem morrido, eu ia ganhar o que com eles? Né? O que eu vou ganhar com a morte do meu próximo? O que eu vou ganhar com a morte de um amigo, de um inimigo? Tomara a Deus que eles se convertam. Tomara a Deus que eles vivam muito a ponto de se arrepender de seus pecados. Imagina aquela pessoa que outrora era teu inimigo, orando por você no monte enquanto você está dormindo. Imagina aquela pessoa que outrora tanto te perseguiu, hoje reconhece Deus na sua vida e ela está cheia do Espírito Santo orando por você, pregando para o teu filho. Que cena linda, que cena maravilhosa, né? Então pede a Deus para purificar o teu coração, minha irmã. Pede a Deus para purificar teu coração, meu irmão. Nunca devemos desejar o mal para o nosso próximo, nem para os nossos irmãos em Cristo, nem nossos irmãos carnais, e nem o nosso próximo.
as criaturas que ainda não se tornaram filhas de Deus. Nós temos que desejar para elas o arrependimento em Cristo Jesus, porque nem Deus tem prazer com a morte do ímpio. Ele fala lá, se eu não me engano, em Ezequiel 34, que quando o ímpio morre, ele chora, ele fica triste, mas quando morre um justo, ele se alegra. Quando morre uma pessoa cheia do Espírito Santo, nos céus tem festa, assim como quando um pecador se arrepende. Amém? E a Bíblia fala que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Hoje esse irmão pode estar errado, mas o mais importante é ele terminar cheio do Espírito Santo, juntamente com a tua esposa, né? Que Deus venha libertar ele desse mal, mas só que é necessário também, porque se for joio, está sendo arrancado pelo próprio Deus, porque não precisou de ninguém fazer nada contra ele, tá vendo? Como a justiça de Deus vem, sem precisar de nós influenciar. Se esse irmão já pisou em alguém, já humilhou alguém, usou de engano, agora a Bíblia fala que aqueles que usam de engano, em Salmo 101, não permanecerão na congregação dos justos. A máscara caiu, né, igreja? Agora, se ele não for um joio, se ele não estava de engano, foi a fraqueza dele, que Deus dê ele força, para ele se humilhar como Davi se humilhou depois daquele pecado, e que ele venha alcançar a salvação em Cristo Jesus. Mas sabemos bem que a consequência ele vai colher, né, irmãos? Se eu trair a minha esposa, igreja, né? Se eu trair a minha esposa, Deus me perdoa se eu me humilhar. É claro que ele perdoa. Eu não blasfemei contra o Espírito Santo, ele perdoa. Mas será que a minha esposa vai me perdoar? Será que ela vai querer voltar para mim? Então talvez eu vou ser penalizado a viver a vida toda sozinho se eu querer herdar a salvação, né? Se eu abandonar meus filhos e pedir a Deus perdão futuramente, ele me perdoa, ele pode perdoar se ele tiver arrependimento, mas não significa que meus filhos vão me perdoar. Tá entendendo? Tem pecados que trazem consequência. Se o jovem está aí ainda, não é casado, cai em prostituição e se arrepender depois, Deus perdoa, perdoa-as. Mas são poucos que conseguem se arrepender. Perdoa. Mas só que se ele ter um filho antes, ele vai ter que pagar pensão, vai ter que assumir a paternidade, né, igreja? Vai ter consequências, né, irmãos? Assim como o varão aí está tendo as consequências já, né? Já foi punido da IPDA, né, igreja? Não sei se ele era assalariado, porque tem um certo nível lá de pastoreados que são, eu não sei qual é esse nível, nem me interessa, né? Mas, né, irmãos, já está sofrendo aí as consequências, né? Envergonhado como Davi foi, né? Tomara a Deus que ele seja um homem de salvação, porque muitos vão sofrer a vergonha naquele dia lá, ó. Tem muitos aí que tá falando dele, que fala dos outros, e até hoje não foi envergonhado e nem vai ser. Você vê a Edir Macedo sendo envergonhado aí, você não vê, né? Você vê Valdomiro Santiago, você não vê. Entre aspas, você não vê. Quem vê parece que eles permanecem de pé. Quanto mais bate, mais incha, mais cresce o ministério deles. Mas tem uns, como diz lá em Judas, que está reservado para negridão. Você não vê o Regenere aí, ó, crescendo, e o povo desejando mal daquele jovem? Não, irmãos, né? Tomara a Deus que ele venha se arrepender, mas ninguém sabe se ele é um vaso de desonra também. Ele está aí para cumprir a Bíblia, para provocar as divisões sensuais que ia ter no último dia, e ele está cumprindo a Bíblia, né? Ele está cumprindo para mal na vida dele e daqueles que seguem ele, né, igreja? Tudo que nós fazer vai irmãos, por mais, tudo que nós fazer não está indo contra a Bíblia, sabia? Não está indo contra a Bíblia. Tá só confirmando o que foi profetizado, do escândalo, da apostasia, né? Das divisões sensuais, dos escarnecedores, dos que iam desanimar, né? Que muitos são chamados, poucos são escolhidos, que na mesma casa terá vaso de honra e de desonra. Tudo que está acontecendo é para a glória de Deus e para a testificação da Bíblia Sagrada. Amém? Então a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?